Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do nosso Pode Errar, mas não desiste. E hoje uma edição especial, né? Ontem foi o Dia dos Pais e hoje a temática é a gente trazer aqui uma dupla, né? Pai e filho, que estão nessa profissão, que estão nessa jornada para nos inspirar com uma história entrelaçada na vida do salão de beleza e do mundo empreendedor. Eu sou Leandro Vargas, sou educador, palestrante, desenvolvo equipes de alta performance e trabalho com mentoria para profissionais de forma geral, tanto da área da beleza como em outros setores também. Quero também falar para vocês de um parceiro que nós temos aqui. Então, não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera aqui para o QR Code e siga eles agora mesmo. Você que está aí, dá uma olhada lá na minha rede social, me segue lá no Instagram, o Leandro Vargas, e vocês vão ver o trabalho incrível que eles estão fazendo lá com a minha marca. Vocês vão perceber exatamente em que momento eles passaram a me ajudar nessa trajetória, porque está nítido o quanto eles são profissionais e quanto eles podem te ajudar. Chama eles lá para conversar e passa a ideia para eles do que vocês precisam. Eu tenho certeza que eles vão ter um benefício ótimo para vocês que estão indo através aqui do canal, tá bom? Hoje aqui, como eu falei para vocês, é um dia especial. Nós estamos falando de pai e filho e aqui do meu lado eu tenho esse pequeno garoto aqui que é o meu filho. Tudo bem? Uhum. E aí, conta pro pessoal quem tu é aí. Oi, eu sou o Gael, tenho 8 anos e quero ser jogador de futebol e sou do Grêmio. Tudo isso, tão rápido assim. Que bom. Nós vamos conversar mais durante aí, tá? Aí o pessoal vai te conhecer um pouco mais. Tá bom? E aqui comigo hoje eu tenho o prazer de ter duas pessoas incríveis aqui que vão contar um pouquinho dessa trajetória de trabalhar, né? Pai e filho, né? Então, os dois trabalham lá na barbearia, né? Barbearia Pedro, pai e filho. E eu tenho aqui o Pedro Ferreira e o Douglas Ferreira, né? Pai e filho. Isso. E aí eu quero saber um pouquinho de vocês, como é que vocês entraram nesse caminho? Começando contigo, Pedro, como é que tu veio parar aí? Porque tu vem de uma área que não tinha nada a ver com o negócio de salão, né? Eu trabalhei 24 anos, né? Numa empresa de ferramentas, né? Não sei se pode falar o nome. Pode falar um nome, né? Ferramentas Gerais, né? Trabalhei 24 anos lá. E durante esse período, o meu sogro era barbeiro no caso, e ele dizia que ele precisava de alguém para impulsionar o negócio dele, precisava de sangue novo e tal, né? E naquela época eu trabalhando na Ferramentas Gerais, eu disse, ficava com o pezinho atrás, né? E ele assim, não, mas vai lá, faz um curso e tal. Aí, porque eu tenho uma mulher que trabalha comigo, o pessoal não gosta muito de cortar com mulher e tal. Daí, eu fui fazer o curso na época, no Senac, que era perto do shopping de Canoas ali. Naquela época ainda o shopping nem eles estavam construindo, pararam. Então, o fluxo de pessoal ali era muito, muito pouco, né? Muito baixo. Quando tava fazendo o curso que tinha que ir cortando os cabelos que entravam lá, né? Eu precisava de modelo, no caso, né? E não teve essa... Eu não conseguia, né? Na época, eu trabalhava o dia inteiro e de noite eu ia para lá e eu não conseguia ter... que as pessoas se deslocassem para lá, conhecidos e tal, né? E era de noite, então tudo era mais difícil. Muito isolado, né? Muito isolado. Aí o que aconteceu? Aí eu achei melhor não largar lá ferramentas que eu estava trabalhando, que na época era um lugar bom, que tinha um salário, né, bom, os benefícios e tal, criança pequena, aquele negócio, não vou. Muita segurança, né, para arriscar. Aí fiquei até que a empresa foi vendida, teve umas mudanças e tal, e eu caí fora. Aí que eu pensei, né, agora é a hora do plano B, né? Só que eu tava muito verde, né? Sim, tu já tinha feito o curso, mas não tinha praticado nada. Nada. Daí o que eu pensei? Eu tenho que fazer um curso onde eu pratique bastante para eu poder ter a segurança de tocar o meu negócio. Aí fiz o curso e tal, né? Que era um curso ali olha bem, olha, na Galeria do Rosário. No centro de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre. Que me disseram, tu quer o quê? O teu objetivo o que é? Eu disse, não, eu quero portar, eu quero ter a prática. Então ali é o melhor lugar. Então o que é ali? Ali tu não para nunca.
Ali é muita gente cortando cabelo, é o dia inteiro. É corte com máquina, é tudo. E então, ali eu comecei a ter mais segurança. Inclusive, lá daí o meu instrutor lá chegou e disse assim, ó, Pedro, ó, tu já tá apto a tu ter o teu salão, já tu Tá pronto. tá pronto para trabalhar. Tu não precisa mais ficar aqui, tu já tá. Aí eu comecei, né? Devagarinho. No início foi bem difícil. Mas aí quando tu terminou ali, tu já colocou o teu espaço já. Tu nunca Já. trabalhou em outro lugar. Tu Não, botou não, a tua não. barbearia. Coloquei a minha barbearia. Só que daí que foi difícil. Eu era conhecido, eu coloquei lá Pedro, Salão do Pedro, tá? Primeira vez que coloquei foi Salão do Pedro. Ninguém me conhecia por Pedro na minha. Que eu tinha um apelido de Nene, né? Sim. Na época lá. Quem é que é o cara que botou ali? Quem é? Quem é? Daí o pessoal começou a ver. Ou seja, Mas- nem os conhecidos Nem- iam porque não tinha o nome, né? Não tinha sabia, referência. Não sabia, não tinha referência. E aí no início foi difícil, porque às vezes ficava o dia inteiro, não entrava uma viva alma, que nesses dias, né? Mas daí foi indo, daqui a pouco começou a vir veio outro, aí já ia falando até que ele corta bem e tal, pode ir. Aí pode ir com segurança, ele não vai fazer caminho de rato, aquela história toda, né? O boca a boca vai. Aí o dando- boca a boca foi indo. E em nenhum momento pensou ali, tipo, será que eu continuo aqui? Ah, não, teve horas Chegou a que... pensar em- Não, com certeza. Tu imagina tu entrar lá pra lá, que nem eu entrava pra dentro do salão, sozinho ali, não entrava ninguém, O dia todo parado. e o dia todo parado. Aí teve horas que o cara começa a pensar, pô, eu acho que não é isso aí que... Não é pra mim, né? Sim. Eu não queria voltar pro ramo que eu trabalhei, sabe? Mas aí a gente pensou, mas daí, graças a Deus, começou Decolar. a decolar, tanto é que daí eu tive que botar o Douglas na jogada. Se não fosse ele, eu teria que colocar alguém, porque eu não estava dando conta. Porque assim como tinha acontecido lá atrás com o teu sogro, tava acontecendo contigo. Comigo, Pô, precisa de exatamente. alguém, não, Exatamente. não tá dando mais conta. Não estava dando conta. Eu não tinha como. Eu entrava e às vezes mal conseguia sair para almoçar, assim, coisa rápida, Nossa. porque eu não tinha... Teve dias que era a gente esperando fora do salão, porque não tinha nem Não tinha lugar, lugar. sabe? Então foi uma coisa assim, daí eu disse pro Douglas, que estava trabalhando, ó, tu vai continuar como tu tá trabalhando, tu vai trabalhar bastante, mas ali tu vai ter um retorno muito melhor e tu tá trabalhando comigo, né? Daí eu acho que ele pensou bem e aí que veio trabalhar comigo. Que o teu começo já não foi- foi ali, né? É. Eu ia dizer, Já é mais... conta aí. Ali já foi o final do estágio que tu tá agora, né? Eu venho de família de barbeiros, né? Meu avô, meu Dindo, que é o Marcelo. E eu servi o quartel porque eu queria ser militar. Era uma ideia que eu tinha. E aí entrei e digo, não é isso que eu quero. E aí com 18 para 19, eu falei pro Marcelo, eu quero ser teu auxiliar. E ele falou, tem certeza? Tem certeza. Eu digo, eu tenho. Só quem já foi auxiliar do Marcelo sabe. tu sabe que eu tô te ele falando. avisou. Tu sabe o que eu tô te falando. E E aí aí a cobrança até era maior, né? E eu fui, Muito, né? cheguei lá com o Marcelo. Comecei a trabalhar, não sabia lavar cabelo, não sabia pegar uma escova, nada. E hoje eu agradeço o Marcelo por tudo que... Hoje eu entendo o pensamento dele, podia ter sido um pouco diferente, né? Mas foi meio que tratamento de choque comigo, porque ele queria que eu fosse o melhor, porque eu era da família dele, né? Tu deve ter escutado uma coisa que eu escutei dele. Uma vez eu cobrei ele, eu disse, por que tu me cobra isso e tu não cobra do outro auxiliar? E ele disse, perguntei porque mesmo. tu não pode dar errado, ele pode. Ele falou a mesma coisa. Tu é meu parente, tu tem aqui, os outros vão dizer que tu tá aqui por minha causa. Então tu tem que provar 2 vezes que tu tem que estar aqui e ele não. E se ele der errado, tudo bem. Agora a gente, ele cobrava. Ele cobrava demais de mim. Aí eu fiquei 2 anos e uns 4 meses com o Marcelo, de auxiliar. Pode errar, mas não desiste, né? Eu errei muito com o Marcelo, mas em relação a... Eu achar que era meio que natural as coisas, assim. Eu aprendi a lavar, eu tenho que ser bom no lavar, para depois eu aprender a escovar. O Marcelo queria que eu já lavasse e já soubesse escovar, só que pra mim era um mundo novo. E eu pensava um pouco diferente. Mas sempre com aquela coisa do Marcelo, ó, tu tem que ser 2 mãos a mais pra mim, porque senão não tem por que tu tá aqui. Então peguei a manha do pegar uma piranha, uma escova, já tá com o secador na mão, quando ele tava terminando de cortar, que ele largava a tesoura na bolsinha dele, eu já tava com a 3 escovas e um secador.
Aí comecei a tentar escovar. E aí eu vou assistir o teu podcast da outra vez e eu vi que tu falou que tu não conseguia escovar cabelo curto. E eu de jeito maneira. Não conseguia. Tem que fazer assim. Eu digo, não consigo. Não dava, não conseguia. E aí tinha muita discussão com ele. E aí eu decidi que eu não queria mais. Eu digo, não é isso que eu quero, porque eu apanhava demais o Marcelo, assim. E aí chegou um sábado, Fatídico sábado. fatídico sábado, foi o meu último dia com o Marcelo. Mas ele me ensinou demais, assim. Aí, fui trabalhar com outras coisas, até que um dia, o Serginho Viamonte, que é um colorista, tava precisando de um auxiliar. E aí eu fui fazer uma entrevista com ele. Inclusive, a dona do salão era cliente do Marcelo. E eu lavava o cabelo dela e escovei algumas vezes. E aí eu fui fazer entrevista com o Serginho, não, é tu que eu quero. Eu digo, tá bom. Mas eu preciso pra ti pra amanhã. Eu digo, não, preciso de uma semana pra me treinar outra pessoa que vai entrar no meu lugar. Daí ele tá. Na outra semana eu comecei a trabalhar, daí eu escutei de 2 clientes dele. Eu tava na bancada e eu fazia o que o Marcelo tinha me ensinado, que era segurar, ter as 2 mãos a mais. Aí uma das clientes virou pro Serginho assim, agora tu achou um auxiliar de verdade. Aí eu comecei a ver assim, tá, eu apanhei lá atrás, mas isso aqui é reflexo de lá atrás. Tô colhendo. Tô colhendo. Aí eu já sabia escovar, então adiantava as coisas, e aí ele começou. E eu fiquei mais 2 anos e meio com o Serginho. Até que chegou um momento que o meu pai falou assim, preciso de alguém aqui. E eu tinha que decidir se era largar o cabelo feminino, que eu já tava escovando com código lá, eu era escovista do salão, ou ir pra barbearia, cortar masculino. E tu sente falta hoje do cabelo feminino? Ou Cara, tu te encontrou ali no Eu na gosto barbearia? muito do masculino. Eu gosto. Mas eu vou te dizer que eu gostava também do feminino. Mas são coisas bem distintas, assim, os dois públicos, Nossa, eu muito. acho. Mas eu me encontrei bastante, assim, no masculino, assim. E me descobri muito no masculino também. Porque eu fiz o meu curso não foi curso de Senac, ou curso voltado para cabelo mesmo. Foi lá na pauleira da Galeria do Rosário, que era o Juarez. Tu também fez lá. Fui lá e aí só que foi o contrário, porque eu vi os outros cabeleireiros fazendo nos salões. E aí eu falei, agora é hora de eu errar. Posso errar aqui. Lá eu não posso na minha cadeira. É. Lá eu sou profissional, aqui eu tô estudando. Porque E esse eu- é o princípio dali, né? Tipo, o corte é barato, o pessoal vem, ó, se ficar mais ou menos, tá bom, porque são pessoas que estão aprendendo, que estão mas desenvolvendo. é que tu é cobrado também. Também, né? Porque tu não sai qualquer tipo de corte. Tu não vai sair dali com cabelo. Eles não deixam. Eles cuidam, né? Cuidam. Tu tá fazendo alguma coisa, tu tá com dificuldade, Alguém ao encosta, menos né? era assim, eu não Começa sei a como é que é aprender- agora. começa que o cara aprendendo era a muito passar exigente. máquina. Até porque é o nome deles também, senão eles não conseguem mais Ele era modelo pra bem- trabalhar, né? Começava fazendo máquina, depois pra dominasse a máquina era 2 pentes de máquina. É. Aí ele já tá fazendo 2 pentes de máquina, vamos passar pra tesoura. Então tem Então um método. tinha um eles método têm, deles é. lá. E aí eu comecei a cortar e aí ele falava assim, cara, mas tu já trabalhou com cabelo? Eu digo, já. Já trabalhei 4 anos, quase 5 já. Mas era feminino. E um dia eu tô vendo uma menina escovando, tentando aprender a escovar e eu me vendo nela, né? Eu cheguei pro dono lá, posso ajudar ela ali? Porque o professor não tava, o professor era eu me via nela ali. Aí fui lá, dei um toque Perdida. pra ela, peguei. Mas daí eu, resumindo assim, aí eu fiz o curso lá. Foi em 2014 ou 15 que eu comecei a trabalhar com meu pai. No primeiro dia eu fiz 23 cortes. Primeiro dia de salão eu fiz 23 cortes. Isso é o que tu não pegava, mas. Não, isso aí não tinha como. 23 cortes eu fiz num dia. Eu digo, meu Deus, por que eu não vim antes, entendeu? Sim, porque aí o faturamento, aí o negócio já sobe na cabeça e diz, cara, coisa tá acontecendo, né? E mais uma vez tu começa a entender por que o Marcelo falava lá atrás das coisas que ele falava pra mim, né? E aí foi onde eu me encontrei. Eu sou meio autodidata, assim, eu não gosto de ler, de estudar aquela coisa ali. Eu vou lá e pego um cara que é referência, que eu tenho alguns que eu pego como referência desse coisa e olho um corte dele, uma técnica que ele aplica e pego um amigo meu ali, que coisa, eu vou lá, meu, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos. E eu tento fazer, daí eu mais ou menos entendo o que ele tá fazendo ali e crio o meu jeito de fazer pra dar aquele coisa ali, mas eu sou mais assim. E experimenta. E eu procuro não errar, mas eu imagino o cabelo pronto já antes. Sim. E executo do meu jeito, daí dá certo, graças a Deus dá certo. Não, e hoje a gurizadinha só quer saber dessa onda, né? Fala aqui, ó.
Olha lá. o desenho. É isso os aqui, skin. aí ele pediu pra gente levar ele lá na barbearia do fulano, porque os jogadores do Grêmio cortam lá, Belo. e aí ele quer estar lá, ele cortou lá com o Belo, sabe? Duas Então vezes. assim, 2 vezes já, né? É, Ele 2 vezes. adora ir lá, senta lá, fica encantado, porque, sabe que os caras vão lá, sabe? Começa a virar referência. Sim, Mas sim. vocês viraram referência ali no bairro, né? É que quando eu comecei, realmente tinha uma barbearia que era muito antiga, né? Que era a barbearia do Zico. Né? Nossa, cortei Que uma era- vida inteira lá. Eu cortei o cabelo lá quando era pequeno. É. também. Então, não existia barbearia quase também. Era só ele ali, né? Tinha muito salão unissex, que eles chamavam, né? Isso, Que tal, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu coloquei o salão ali, vinha gente de longe, lá de Niterói, cortar cabelo, da estância ali, que o pessoal dizia, não tem, não Outro tem bairro, salão. né? Ninguém conhece os bairros. Não, mas são bairros são bairros, adjacentes, né? né? Que normalmente o pessoal ia mais era no bairro, né? No E bairro. aí quando ele começa a ir em outros bairros para buscar, é porque realmente, vai lá, aqui lá, aqui. E aí começou, né? E nós temos ali o diferencial, tínhamos, né? Que agora a gente perdeu um pouco por causa, é o militar, né? O Uhum. militar, ele dava um up muito grande para nós, por ser próximo da base, ali aérea, próximo da vila ali militar. Sim, aí todo A mundo gente, já tinha tudo referência vinha ali. para ali, né? E era uma coisa que foi indo, era muito rápido, o pessoal não gostava muito de esperar, chegava ali, já tinha atendimento e tal. E aí foi que a gente conseguiu. E aí puxar. um público, né? Tipo, o público militar, o corte é 2 em 2 semanas, o cabelo não pode estar. Isso, ou menos. também tem essa. Não pode estar fora, né? Então aquela Isso. coisa, vou cortar uma vez por mês. Não, militar não, de 2 em 2 Mas semanas tinha que sim, estar. Tem que na estar na régua. régua, né? Mas você falou que hoje não mais. Hoje não. Que colocaram um barbeiro dentro do Entendi. Um valor simbólico pra eles lá. Então, hoje em dia tudo é custo. Mas a gente tem Mas bastante ainda- militar ainda que não se mantém. troca, né? Não troca. Tem uns que não, vou lá que. Tem um militar que é curioso, ele mora em Curitiba, ele vem de Curitiba pra cortar com o pai. Imagina. O cara mora em Curitiba, ele não corta lá e corta aqui. Eu tenho um cliente meu que mora na praia, ele vem da praia, só corta comigo, faz cabelo e barba comigo. Já tentou fazer lá e não consegue. Vira referência, né? É que o homem, ele é assim, né? Eu acho que tem o cara cria uma fidelidade, né? A partir do momento que ele entrou no salão, que ele gostou do ambiente, que ele gostou teu trato Do com clima ele, todo, né? o clima todo Se sentir ali, à vontade. e tu cortou o cabelo dele do jeito que ele quer, raramente ele vai te trocar. Não, a gente brinca que o homem, ele fica cortando com o mesmo até o cabeleireiro morrer. E ele ainda espera 2 meses pra ver se ele não vai ressuscitar, né? Mas, Não, já ouvi falar que um vou ter ressuscitou, que não achar sei se ele não vai voltar. É, Porque ele entra no processo de negação, porque verdade. enquanto tá dando certo, ele não troca, e ele normalmente fica vai ali. passando de pai para filho. É. Que ele vai, traz o filho, aí o filho Isso. começa e aí vai indo, né? Não, o Gael, ele cortou sempre com o mesmo, né? Eu cortava lá e ele ia cortar sempre lá, né? O tio Cristiano. Aí até que chegou um dia que ele quebrou isso, porque aí ele viu Viu dos os- jogadores É. e aí ele disse, eu quero ir lá porque o jogador Jogador vai faz lá. lá. E aí assim, ele vai lá, corta o cabelo, não troca uma palavra. Falam nada, né? Senta lá, ele só diz o que que é, ele faz, bota um adesivo e tal, não sei o quê. Tipo assim, ele não tem a conexão que nem o outro, né, que corta o cabelo tinha. dele, que é o Cristiano, que faz uma festa, amigo, brinca, dá bala, não sei o quê. Não, lá ele entra mudo, sai calado, só faz o cabelo, e aí tu pergunta quem é aonde? Eu quero lá de novo. É. Né? Tipo, porque Gostou, né? ele se acostumou, gostou do lugar, já fica ali, Sim. quero E o pai me ensinou muito as crianças. conquistar aqui, né? Porque. E aí isso é uma coisa que eu. Ele falava. Tem gente que não atende criança, tem profissional que não atende criança. Eu gosto de atender criança. Eu aprendi a gostar, não que eu não gosto. É que tem criança que é difícil de cortar porque ela não para, mas eu gosto de cortar criança, porque eu tento criar isso que o outro barbeiro dele lá fazia, o cabeleireiro dele fazia. Porque ele é meu futuro. Eu já não atendo tanto o senhor. Quem atende o senhor são ele. Porque eles não gostam de cortar com os novos. Já o guri novinho, ele quer cortar com o mais novo possível, não quer cortar com o mais, né? E esse cara vai crescer. E esse cara vai ter filho. E eu vou. E vai o ciclo. E é onde vai girar a roda. Então eu gosto de cortar criança. Às vezes é difícil, mas eu gosto. E aí a gente tem um mimo lá que o pai que implementou, corta o cabelo, ganha um pirulito.
Então as crianças vão lá a primeira vez, eu ganhei um cliente e o pai dele por causa disso. A mãe levou lá, cortou comigo, eu dei um pirulito de presente pra ele, se comportou. Foi embora, ele voltou, quero o meu pirulito. Cortou de novo e trouxe o pai dele, ele ficou fascinado. Tem que ser aqui. Claro. E é assim mesmo, eu dou um pirulito. Não é aquele negócio de tu deixar um pote Pega o que quiser. e tu vai pegar o que tu quiser. É. E tu vai ganhar aquela ali. É o prêmio. É um prêmio. Se tu chegar, sentar na cadeira e tu te comportar, tu vai ganhar. Tem uns até que ganham, né? Por claro. Tu tem que. Pra levar de consolação. Vai levar de consolação. Mas que ele é difícil. Tem criança que é difícil. Sabe que uma coisa que eu me lembro do Marcelo, vi o Marcelo fazer isso. O Marcelo não cortava o cabelo da criança se ela não quisesse. Se ela chorasse, se ela Eu começasse também assim. não gosto de fazer. Ele tirava a capa e dizia, hoje não. Eu não posso que ele não goste de mim. Então, quando ele estiver bem, se ele estiver calmo, tranquilo, a gente corta. Ele disse, agora, se eu tentar cortar a força com ele chorando, ele vai gerar um trauma e ele não vai querer vir cortar o cabelo. Aí, toda vez que tu falar em cortar o cabelo, ele vai entrar em desespero e não vai querer estar lá. Mas é uma coisa que ela é muito. Eu já teve cliente meu que levava o filho, era o marido e a mulher, botava ele no colo, um segurando a cabeça para cortar, mas vai cortar. E o que aconteceu? Foi indo, ele vai indo, é um processo. Vai soltando. Ele vai soltando. Ele vai acostumando. Eu já peço Mas pro no pai início levar é o difícil. filho. Tem cliente meu que levava o gurizinho, não quero cortar. Beleza, então nós vamos cortar. Aí eu falei, no próximo vez que tu vir cortar o teu cabelo, tu traz ele junto. Daí eu vou começar a interagir com ele. Daí na segunda, na terceira, ele começava a interagir Boa. um pouquinho. Ele, vamos cortar? Vamos. Ele sentava na cadeira e cortava. Que Entendeu? aí ele Eu já pedia te pro pai já conhece, trazendo. vê que Aí, é que nem amigo. Quando, quer me indicar um amigo, me indica, mas procura vir no mesmo dia, porque daí eu tenho um assunto pra mim entrar conversar com o cara. Porque eu chegar um cliente novo, às vezes tu não tem assunto. Porque tem cliente que quer sentar e ir embora. Ele quer cortar e ir Fica embora. quieto. E tem cliente que já gosta da resenha. Né? Mas eu me lembro, assim, eu fiquei com trauma de infância, né? E aí tava falando, né? O teu sogro, né? Meu tio, é tudo família aqui, né? E eu me lembro de minha mãe me segurar na cadeira, porque eu tenho muita cócega no pescoço. Então, quando eu chegava ali pra cortar com a tesoura no pescoço, era um desespero. Tu também tem, né? Encolhia o pescoço. Ele fica assim, encolhia, e aí e prendia, segurava e chorava. E aí o que acontecia? O dia que tinha que cortar o cabelo, o tio Adão, nossa, não dormia? Ficava apavorado que ia ter que cortar o cabelo. Porque quando encostava aqui, dava um desespero, e aí tinha que ficar reto e segura todo mundo e choraçado. Até que quando eu pude não cortar, que aí eu fui cortar lá com o Zika, né? Aí... Sim. Não, vou em outro lugar. E aí era o trauma, ficava meio que o trauma assim, da pessoa, sabe? Na verdade não, foi uma má condução, assim, então. Mas isso que tu falou é muito legal de ir, sabe? Suavizando, tu vai trazendo a pessoa junto contigo, ele vai entendendo que, bom, mas o tiozinho é legal, o tio é legal. Ele corta o cabelo do meu pai, o meu pai não chora. Por que eu vou chorar? Tá vendo, teu pai tá cortando, não tá chorando. Daí dá um pirulito, conversa com ele, bota ele na cadeira, gira a cadeira quando ele tá indo embora. Mas eu não quero cortar, não, a gente só vai brincar. Aí ele vai embora. Hoje lá e cortar o cabelo é um evento, né? Porque às vezes eu vejo vocês lá, quando chego ali, vocês estão... Tem gente vocês cortando e tem uma galera sentada lá, olhando o jornal. Só pra resenha. Só pra ficar no papo, né? Só no papo. Porque eu vejo, às vezes, vocês estão ali cortando. É que mudou muito, né, Leandro? Tipo, antigamente era por ordem de chegada. E aí veio a pandemia. E eu sempre, como trabalhei em salão grande, eu sempre quis implementar a agenda. E o pai era meio resistente a isso. Não vai dar certo, talvez não dê certo, porque o pessoal tá acostumado a vir aqui, chegar e cortar. Até hoje tem clientes que fazem isso. Que só vai, eles né? não marcam, eles só vão. Porque ali é Passagem, né? Tu vai no mercado, aí eles dão uma olhadinha. Pô, será que dá pra... Vou dar uma passada ali. Aí passa, pode atender agora? Posso, quando eu tô... Ou senão a gente tenta dar uma encaixada. Mas hoje é um sistema Mas híbrido. não muda do que é o grande, né? Porque o grande também sim. tu atende pro cliente que muito sem encaixe, preferência, né? encaixa. Mas aí entrou a pandemia e eu pensei assim, cara, a gente tem o momento de eu tentar fazer isso é agora. E eu botei a agenda e, tipo assim, 110% das pessoas, muito bom. Porque eu fiz a agenda de meia hora, eu corto o cabelo rápido, que é uma coisa que o Marcelo me ensinou a ser rápido. Então eu sou rápido por inconsciente, assim, eu faço rápido. Então eu corto o cabelo muito rápido.
E eu tenho que enrolar às vezes, ficar conversando. Aí os guri falam, corta meu cabelo, porque eu tiro a máquina, começo a conversar, volto. E conversa. E eu corto em menos de meia Conversa. e ainda assim corto em menos de meia hora. Né? Então eu fico de conversa, fico de resenha. E aí mudou muito essa parte, porque agora a gente Mas- trabalha com aplicativo e agenda. Mas tu te lembra qual era o cabelo que o Marcelo mais demorava, né? Era masculino? Não, era o careca. Ah, sim, porque não tem cabelo pra guardar. O Marcelo, o cliente que não tinha cabelo, que era pouco, ou só nas laterais, assim, era o que ele mais demorava. Ele ficava um tempão cortando o cabelo do cara. Mas aí tu sabe que é o que o pessoal fala, tu tem que cobrar metade do meu cabelo. Não tenho cabelo quase. Eu digo, não. Eu tenho que cobrar mais, porque eu tenho que estar procurando cabelo para É, mais ou menos. É. E ele dizia, eu não posso cortar aqui rápido e o cara ter a sensação que tá sendo roubado. Sim, sim. Ele dizia, eu tenho que dar toda a experiência de um cara que tem um monte de cabelo que vai ficar ali. Então ele conversava, ele cortava um pouco, ele fazia isso daí. E fazia o cara pensar, nossa, dou muito trabalho pra ele. Mas é que tu sente o cliente quando ele quer resenha e quando ele não quer resenha. Tem cliente que se entra 2 em 1. Tu já sabe que ele Deu. quer fazer 2 em 1 e ir embora. E aí tu faz o mais rápido possível e tchau. Que ele só quer ir, né? Só que é isso É o cliente da passada, né? da passada. Agora Nossa, tem vai um cliente fazer. que ele já chega. O que que tu acha? Ele vai fazer o mesmo corte. Mas ele te pergunta o que que tu acha disso, disso. No final, faz a mesma coisa. Mas E vai aí tu agradar. ficou 15 minutos trocando ideia com ele pra ele escolher fazer a mesma coisa que ele fazia. É. Que, não sei se vai ficar legal, vou deixar pro próximo corte. E aí tu faz o mesmo corte. Não, quando eu vou cortar lá com esse o Cristiano que corta o cabelo dele, e que aí agora ele tá cortando o meu, né? Às vezes eu corto com o Marcelo. Mas ele, quando eu sento lá pra cortar, ele fecha 2 horários. Por quê? Porque ele gosta de ficar conversando. Então ele sabe que eu sou do mundo do salão, ele gosta de trocar uma ideia, o que tá acontecendo por aí e tal. Ele já fecha pra poder ficar conversando Sobre futebol. sobre futebol. Ele então fica assim, um tempão só conversando que ele cortaria 2 cabelos. E aí ele fala, ele diz, não, é que eu coloco assim, e ele lá como ele tinha o salão antes, e agora tá num espaço só ele mesmo, ele manteve o sistema de agenda. Mas que nem tu falou, com o negócio da pandemia. Na pandemia, ele isolado, né? Então o que ele fazia? Nunca entrava 2 clientes, até hoje ele ficou assim. Nunca entram 2 clientes no espaço que ele tem. Então lá na portaria, hoje é no 11º andar. Então o cliente fica esperando até o outro sair, ele higieniza tudo e o cara sobe para ser só aquele atendido. Então na pandemia ele fez essa estrutura, porque ele tinha saído do shopping e ele viu que era muito mais fácil ele trabalhar sozinho do que trabalhar lá no shopping. Né? Ele viu que. E aí o pessoal às vezes se ilude, né? Vou trabalhar num grande salão, dentro de um shopping, uma coisa assim, lá que eu vou ganhar um monte de dinheiro. E tu com o teu método numa barbearia, num lugar que tu sabe que tu tem fluxo, tu tem pessoas ali e tal, às vezes tu ganha muito mais do que um cabeleireiro que tá lá trabalhando num lugar que ele tem que deixar quase tudo pra casa, né? Todo o movimento. Mas esse cabeleireiro tem, às vezes, o glamour que o outro que tá trabalhando do bairro não tem. Exato. Né? O do bairro, às vezes, não é tão reconhecido porque ele não tem. A ideia dele não é essa. Mas, por exemplo, tu eu nunca vivenciei os dois lá. Mas tu não procurou isso, né? E tu também não, né? Quando tu saiu de lá, tu queria era faturar, né? Tipo assim, sair do meu emprego, Ah, sim, eu queria. eu quero é o meu sustento, sabe? Não era por glamour, né? Quando Não, foi com botar. certeza não. Tanto é que ali o salão era minúsculo, né? Minúsculo, O primeiro, mas né? uma estrutura assim, bem precária. Porque Era no primeiro que tu abriu, né? primeiro que eu abri. Depois já ficou maior. Era uma né? cadeirinha ali básica, o espelhinho, o lavatório, né? E um radinho lá com uma musiquinha no fundo. E deu. E era isso aí. E o dia todo trabalhando aí. O dia Quando engrenou, foi, né? Tem uma cabeleireira famosa, vinculada à L'Oréal, que era a Jo Nascimento. E eu me lembro uma vez que ela se apresentou no Hair Brasil, ela disse: depois que tu virou cabeleireiro, depois que tu tem esse ofício, tu com uma tesoura e um pente, tu não passa fome nunca mais. Isso. Né? Trabalha em qualquer lugar. Numa esquina, cara. Se tu parar ali numa esquina e botar corte a R$5, tu ganha o sustento da tua família. Com Né? certeza. Porque vai parar gente, tu vai cortar o cabelo e tu vai levar o sustento E pra além casa. de cabeleireiro, tu é psicólogo muitas vezes. Não, isso daí, quantos pode problemas também tu tem que atender, desenrolar lá? Cara, agora, sabe que agora até diminuiu um pouco. Por ter 2. Por ter 2, entendeu? Uhum. Mas na época que eu era sozinho lá, cara, às vezes a pessoa ia cortar o cabelo, mas o que ela queria? Ela queria alguém para ser, né? Ela falar alguma coisa e a pessoa ouvir. Só Não, tu desabafar. não precisa nem falar nada, mas que ela pudesse desabafar.
Mas quantas vezes, assim, ó, problemas que tinha, problema de saúde, familiar, aquela, sabe? Uhum. E sentia confiança em ti de poder falar, saber que tu não vai, Espalhar pra ninguém, né? que chegou no salão fica ali, Fica ali. entendeu? Então, era muito mais. Claro que agora não, porque tem o Douglas do lado ali e tal, né? Mas mesmo assim, de vez em quando, um ou outro ali. Aí tu vê, começa a falar um pouco mais baixinho. Mas na verdade, quando eu não tô atendendo, eu procuro não ficar perto da onde tá ele atendendo. Eu fico Pra mais poder- pro final, pra ele ficar dou mais mais livre. liberdade. E É. ele é a mesma coisa, assim. Então, às vezes tem uns assuntos, o cliente não quer, É. né? Não, eu tinha clientes que quando eu via que elas marcavam na minha agenda, eu dizia, hoje tem. Porque elas não era o dia que elas iam. E aí quando elas marcavam fora do dia, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa que elas queriam contar algum problema. Aí às vezes até ia lá e fechava mais tempo na agenda. Porque eu sabia que aquele dia era um consultório, não era, Sim, não era o sim. cabelo. A última coisa que elas queriam fazer era o cabelo. Só queriam contar. E aí vão se sentindo confortáveis, às vezes não contam pra ninguém. E contam mesmo porque sabe que, ó, daqui não vai sair. Sim, não vai sair. Só quero Exato, só desabafar. quero botar pra fora. Sente a confiança. Só quero desabafar. mentira. E vocês lá, hoje você tem famílias inteiras que fazem com vocês. Tem É vô, pai e filho, pai e filho, filho e filho. É loucura, assim, turma inteira. Filha, ele corta cabelo de mulher. Que vão lá que pra vão fazer. lá pra fazer cabelo comigo. principalmente passar uma Uma máquina. máquina né? que faz desenho, alguma coisa assim, aí elas vão comigo lá. Vão pintar cabelo. Pintar também. Pintar também eu faço também. Cabelo mais curto. Que elas olham, que no poker, eu jogo poker, Jaça, meu apelido é Jaça. Cabeleireiro dos famosos. Aí é a Jaça, não sei o que eles chamam de Jaça. Ô Jaça, tu tem horário lá, mas eu queria pintar também. Eu digo, tenho, vamos lá, eu pinto. Daí eu digo só que é o seguinte, ó, eu não tenho tinta lá, então se tu quiser pintar, tu escolhe a tinta que tu vai querer pintar e leva que eu faço pra ti. Tu vai fazer, Eu- tu vai botar lá na frente, lá, corta o cabelo e pinta. Não, não. Isso aí não. Não, não vai botar isso aí. Não, essa aí não. Até não podia deixar passar, né? Mas eu atendo. Aí, por exemplo, tem muita mãe que leva no salão lá filhos, às vezes mãe solteira, às vezes mãe com um marido que é careca. E não é o pai que leva, é a mãe. A mãe. E aí, às vezes, elas falam, eu gosto de vir aqui pelo ambiente, que é bem familiar e tal. Porque foi uma coisa que o pai sempre se policiou, eu também já sou eu não sou muito. Uhum. Mas eu já fui em várias porque o pai não faz barba, né? E aí eu queria fazer barba. Hoje eu faço a minha barba. Mas eu queria fazer barba, eu queria que alguém fizesse a barba pra mim. Eu ia no salão dos outros, ia numa barbearia dos outros. E eu via as músicas, o jeito que era conduzido ali. Eu Aí meio tu que vê não que era concordava, porque ambiente que uma não mulher não vai se entra uma sentir à mulher ali. vontade É. naquilo ali, né? Então na nossa barbearia a gente tem esse cuidado, assim, de ter um ambiente familiar mesmo. Familiar. Que independente se for o pai ou Se se for for a o mãe, pai vai ou a se sentir mãe, ela vai confortável. se sentir à vontade de estar limpa, né? É. Acho que é mais fácil, porque vocês também, vocês já são mais família, né? E aí vocês conseguem ter isso desse cuidado, de ter assim. É. Mas e me conta, agora eu quero ver a parte boa, né? Quando é que foi, ó, o maior erro na barbearia? Consegue lembrar do cliente? Puxa Um vida. dia que tu, tipo assim, bah, esse aqui não era isso. Não, eu já teve um que eu entendi errado, entendeu? E ele também deixou o negócio seguir, porque era assim, ele era militar, tá? Normalmente o cara fala 2 e 1. 2 e 1 que tu entende, né? 2 e 1, tu passa um pente 2 em cima e um do lado, né? Deu. Mas o que ele queria? Ele queria que passasse a máquina 1 e 2 dedos em cima. Quando eu toquei a máquina em cima, tá, eu vi que ele ficou assim, daí depois ele disse assim, cara, mas não era isso aí que eu queria. Eu disse, mas tu falou 2 e 1, daí ele, não, era 2 dedos em cima e a máquina 1 do lado. E aí já não tem o que Daí fazer. ele, tá, tudo bem, o cabelo cresce. Mas sabe, Mas aí já foi um climão. nossa, tu... Não esquece nunca mais. Não esquece. E ele Porque voltou? agora eu pergunto bem, mas tu quer o quê? Tu quer a máquina? Ou eu questiono bem para não... Às vezes até o cara mesmo quer, não, eu quero raspar, eu quero... Tu quer mesmo isso, Tem certeza? Né? É isso aqui. sabe? Para confirmar, porque senão... E ele voltou? Não, ele voltou. Voltou. Eu, com o tempo, tu vai pegando um pouco mais de experiência, assim, né? Daí tem cliente que chega, eu quero fazer isso. Falei, cara, o cabelo desse cara não é igual ao teu. Não vai ficar legal. Ah, mas eu quero. Eu avisei.
Eu já meio que procuro enxergar. Ou pergunto Mas isso vem muito do feminino, né? também. O masculino é mais difícil. O cara vem meio que com a certeza Ele já do que ele vem- quer, né? Eu Já quero o vem. cabelo do Cristiano Ronaldo, o cabelo crespo do Cristiano Ronaldo liso que escorrido, vamos supor. Tu não vai ficar igual, entendeu? Tipo, eu posso tentar fazer parecido, mas não vai ficar igual. E aí tu tenta, e tu tem que entender muito o que ele tá te pedindo. Então, não é simplesmente tu saber fazer, tu tá entender o que ele tá te falando. Eu quero isso, isso, isso. Tá, mas isso, assim é. Beleza, então a gente vai executar. Questão de errar. Ele errou nessa questão da máquina. Eu já pergunto várias vezes pra ver se é isso ali mesmo. Mas já aconteceu comigo de eu imaginar que vai ficar, bah, esse cabelo vai ficar top. Não tem como dar errado. E no meio do negócio, Não acontecer. não, daí tu tem que travar e não fazer do jeito que tu ia fazer. Não ficou do jeito que eu queria, talvez não tenha ficado do jeito que ele quis, mas consegui me consertar ali, porque não ia ficar bom, entendeu? Mas assim, de errar, de passar uma máquina, de coisa assim, graças a Deus comigo nunca aconteceu. De perder um escapar. pente, É. que isso é uma coisa que eu já trabalho com um dedo fixo na cabeça e o outro no pente, então eu não... Pra não ter perigo de É, escapar. Sim, já escapa não- o pente. Acho que esse que é o maior erro, né? Que pode acontecer ali, né? Escapou um pente ali, Ah, não, daí tá tu- feito o estrago. Ah. Mas já tem, quando se faz o curso já, a primeira coisa que não, tu segura sempre o pente, né? Pra Pra ti não não, ter perigo de acontecer isso aí. Não confia na máquina Já, ali, porque já ela aconteceu de eu estar trepidação fazendo dela- um acabamento e o cliente virar a cabeça, já. Mas daí eu errei, mas não foi eu que errei. Daí eu errei, mas ele virou, né? Mas ele virou. mexeu, eu digo, bah, meu. Ele, não dá nada. Como é que foi? Eu digo, não, deu um pegãozinho, tá, não dá nada. Tipo, não poderia fazer. Mas acontece, são coisas que acontecem. Aí você tem que tentar. Já pensou tu virar a cabeça na hora e a máquina subir? Mas ali fizeram É. 3 ali, ó. Ficar pelado? É, aqui, esse chegou lá e aí ele pediu, aí o cara mostrou a foto, aí ele quis fazer de novo, aí dessa vez a gente foi no outro. Aí ele disse, não, é só pegar a mesma linha e tal. E agora é um trabalho artístico, né? É. Trabalhoso e tal, bem detalhado. o desenho. Desenho. Eu tenho um cliente do tamanho dele, mais ou menos, bem parecido com ele, inclusive. O pai dele é meu amigo de jogo lá. E aí ele, vou cortar contigo. Daí ele foi cortar comigo um dia. Aí ele gostou. Tá, vou te trazer meu filho. Mas meu filho queria fazer um risquinho. Só que o cabeleireiro nosso lá falou que ele não pode se mexer porque dói. Aí eu digo, cara, mas não dói. Como assim? Já Aí ele, meteu não, medo. mas dói. Ele falou pra ele que dói. E aí ele ficou traumatizado, porque ele não quer fazer porque dói. Aí ele foi lá, eu comecei a cortar o cabelo do gurizinho. Eu falei, vamos fazer o risquinho? Ele, tio, mas dói. Eu digo, não, mas não dói nada. Se tu não mexer, não vai te doer, porque o tio não vai te machucar. Então eu quero fazer. Eu digo, e se tu te comportar e não te mexer, tu vai ganhar um pirulito. Aí deu, né? Pronto. Aí fui lá, passei um gelzinho pra fazer a navalha, peguei a navalha, ó, agora tu não pode mexer. Ficou paradinho. Daí eu fiz todo o risquinho dele, tum. Ele, pai, não doeu? Não me troca mais. O pai dele falou assim, agora ele só quer vir aqui. Mas no mínimo outro falou que doía pra não fazer. Pra não fazer, talvez. seja isso, não sabe, não Mas sabe eu acho que não, fazer. eu acho que eles têm medo mesmo de... Porque ele é meio elétrico. De se mexer, né? E aí eu faço com navalha, tem gente que só faz com máquina, né? Lá Um dia usa eu navalha. fui fazer, aí pegou no ossinho, eu fiquei tipo, não reclama. Foi no ossinho, e no ossinho dói, No ossinho doeu. Sim, ossinho quando dói. vai com aquela raspadinha lá no ossinho, Aí doeu. Aí Dói. dói. Tu ficou quietinho. Mas Eu vale o fiquei assim, sacrifício, tipo, não. não reclama. Não reclama. Vale o Fiquei me sacrifício. segurando pra não reclamar. Tu fica quietinho, né? Eu vejo. Quando ele tá cortando o cabelo, ele fica quietinho. Fica durinho, assim, ó. Não fala É o que nada, tem que não ser, né? pisca, não se mexe. A cabeça fica durinha, assim. Porque tem uns que não param Aí de se eu mexer. fico parado assim, aí chega uma hora que ele vai ali e arruma minha cabeça. Aí eu me pergunto, mas eu tô parado. Era só ele dizer que eu ficava. É. Aí tem uma hora que ele abre uma tesoura assim. Eu nunca entendi isso. Ele abre uma tesoura e passa na mesma linha que ele já fez com o negócio. Só que já fez com aquilo. É o acabamento. Ele tá fazendo o acabamento. Pra ficar bem limpinho, bem direitinho. Tu viu? Eles prestam atenção em Claro tudo. A que é. gente acha que não, né? Mas, Tipo, por mais. Não importa a idade do cliente, né? Claro Tá que é. sempre observando, né? Eles ficam uns olhinhos de águia, assim, ó, olhando o que tá acontecendo. Hum. Daí uns perguntam, pra que aquilo ali? Pra isso. E aquilo ali? Pra isso. Tá, e aquele outro lá? Aquele outro lá é pra isso. Eu quero usar aquele lá. Eu digo, não, mas pra ti não é aquele Não é lá. pro teu. É. Mas eu eles gosto querem. de ouvir É as assim, conversas.
Mas é legal quando eles Ficam conversam. conversando legal. Eu fico ouvindo as conversas. São muito ligados, São né? muito espertos, né? É. Mas lá eu percebi também ali que tem muito isso hoje do fascínio, né? Hoje eles procuram muito por causa do que eles seguem, né? Então eles querem fazer os mesmos cortes, fazer as mesmas É que coisas. normalmente, né? O jogador de futebol, né? Como é que tu quer fazer o corte? Ah, eu quero igual o do Neymar. Ah, eu quero o Cristiano Ronaldo. Sabe? Sempre tem uma referência assim, né? E tem os cortezinhos da moda, né? Que nem se diz, né? Mas hoje ainda é mais fácil, né? Hoje tu pega um celular ali, tu olha Sim, tu vê. Antigamente que tinha que pegar os... De masculino, então, nem tinha muito, né? Masculino, tu não tinha muita referência, assim. O feminino, eu recebia umas revistas de fora e recortava pra Eu fazer um botava no catálogo, catálogo. né? Catálogo das revistas pra cliente olhar. Mas por isso que eu digo, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era muito mais fácil cortar o cabelo masculino. Porque não tinha muita coisa. Era que mais tu fazia. padrão, né? Era o padrão, aquilo aí o cara chegava ali, uma máquina 2 do lado e tesoura em cima. Tá, não quero baixar muito. Era um padrão, tá? Daí, tá, claro, surgiu ali os moicanos que começaram a Uhum. aparecer, aí já era uma coisa já mais estilizada e tal. Mas hoje em dia já o trabalho é muito maior, por causa aquele jogo de máquinas, né? Pra te fazer um degradê, pra te fazer, sabe, o próprio risquinho, coisa que tu não tinha isso aí antigamente. São desafios novos, né? Hoje em dia é bem mais, eu acho bem mais E complicado. é o que que nos ano move, tu né? começou mesmo na 2007. 2007? 16 anos já. Deu 11 trabalhando, né? Tu já 11. Na barbearia Eu mesmo. somando tudo, 11, 12 É. já. Mas quanto tempo já na barbearia? Na barbearia, 8 para 9, eu acho, não? 8? Uns 8 vou anos. fazer né? oito. É, nossa, muito tempo. Passa muito Foi rápido. 2014 para 15 ou 2015 que eu comecei lá. Eu faz 15 anos que eu saí lá do salão. Que eu fui pra área de educação. Né? Trabalhei 5 anos lá. Aliás, até tava de aniversário essa semana. O Hugo da Lajada, né? Eu entrei uma semana antes, aí o Marcelo saiu do Moinho e foi pro Hugo. Lá que o da Lajada. Aí eu fiquei ali um tempo com ele, aí fui pra recepção. E da recepção, quando eu voltei como auxiliar do Hugo. Aí fiquei um tempo lá e depois aí abriu o Iguatemi. Aí quando abriu o Iguatemi eu fui pra lá pra ser Eu já socorrista fui do do Marcelo Iguatemi, lá. É, aí tu entrou no Iguatemi, né? Eu fui do Guatemi, saí do Marcelo, daí o Juga queria que eu fosse para ser auxiliar dele. O Juca trabalhava basicamente com química, Com né? química, só analisamento, bem dizer, né? Isso. E aí o Marcelo, né, quando a gente acordou de eu ia sair, ele falou, que eu não ia, eu falei pra ele, não vou entrar com mais ninguém. Aí o Juga me procurou, eu falei, não quero mais. Eu Tinha largado de mão. não quero mais. Aí deu 8 meses, eu quero sim. Eu voltei. Mas tu chegou a trabalhar em outra coisa ou não? Tu só... Sim, eu trabalho desde os 14 e nunca parei. Mas Mas agora- ali tu saiu da área do salão, foi trabalhar em outra coisa e É voltou. que, na verdade, na área do salão, com o Marcelo lá, eu aprendi muita coisa, mas chegou um ponto que eu acho que eu tava meio estagnado, assim, eu não conseguia mais fazer da maneira que ele queria que eu fizesse. Talvez eu conseguiria fazer de outra maneira, mas tinha que ser da maneira dele. Uhum. O secador tinha que ser do jeito dele, que eu uso até hoje daquele jeito. Eu também. Eu não consigo usar de outro jeito. O pessoal pega de lado, eu tenho que pegar assim, dói braço, Eu também. mas é o jeito que eu sei usar. Ergonomicamente, o mais... É horrível, mais É mais difícil. mas Só que depois que tu pegou, né? Eu não consigo não também consigo tentar mudar virar. mais. Eu ministro curso de escova, ministrava agora não mais, mas ministrava curso de escova e eu ensinava daquela forma. E falava, né? Olha, o correto é virado. Porque aí tu não vai machucar teu pulso e tal. Mas eu não consigo, eu uso daquela forma. Daquela forma ali. Tem, Foi o forçando. jeito que eu aprendi também. Mas era aquela escola, né? Essa escola. Ele aprendeu assim, ensinou pra quem era o nós auxiliar daquele dele. jeito. Ah, bem Então feito. talvez seja, e muitas coisas assim eu pegava com os outros, assim, porque eu sempre me dei bem com todo mundo no salão. Eu não tinha o pessoal das cobrinhas, eu me dava bem com os cobrinhas, me dava bem com todo mundo. Então eu sempre fui muito Qualquer panela. Qualquer panela eu tava lá. Eu tava 5 minutos numa e 5 minutos na outra. E não levava de uma pra outra, ficava sempre na minha. Sempre né? neutro. E aí pegava alguma coisa do um, do outro. E aí no outro salão que eu fui trabalhar, o cara tinha um barbeiro. Um dia o barbeiro chegou, Douglas, vem cá e corta meu cabelo. Eu digo, cara, não tem como, não sei cortar. Ah, mas eu vou te ensinar. Não, mas não tem como. E, tipo, eu criava bloqueios, coisas que hoje eu já não tenho. Uhum. Hoje o que me move é o cara chegar e falar assim, eu quero fazer isso, e eu não sei fazer. E aí eu vou Aí tu vai fazer. atrás. Não, eu vou fazer. É.
Eu vou dar um jeito de fazer. Não, vou mas dar- aí às vezes tu cria o bloqueio, né? Então, tipo que nem lá, tu criou o bloqueio porque tu tinha a segurança do teu trabalho lá e tu largar o certo pelo duvidoso, né? Sim. Com família, com criança pequena e tal, um emprego bom. Então tu ficava naquela do, né? Eu me lembro, né, de acompanhar que tu tinha uma rotina, assim, trabalhava aqueles 11 meses, depois passava o verão inteiro, né, o mês inteiro de férias na praia, com a família, É. sabe? Era tudo certinho. Tinha a rotina. Tinha a rotina assim, eu vou botar isso aqui em risco e trabalhar no meu negócio. Não é fácil, sabe? Não, o cara Tu pensa duas vezes, né? bah, se balançou muito, né? Mas Tu Aí- precisou que tivesse sido feito mesmo o movimento da empresa para te poder Exato. fazer isso daí, né? na verdade mesmo, eu que tomei a iniciativa de sair fora. Porque já Mas não eu tava ia mais... sair fora, É, entendeu? Era um processo que ia ocorrer, sim. porque o pessoal que era mais antigo tava Eu saindo. já sabia que E eu sabia, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então eu acho que. E eu já tava já meio que saturado lá, porque tava acontecendo umas coisas meio estranhas lá. Aí eu cheguei e disse, não, é o momento de eu sair agora e vou Aproveitar. outro caminho. Graças a Deus, né? Foi na hora Deu certa. certo, foi na hora certa. É. Aconteceu. Eu por gostava acaso. bastante do feminino. E vocês não pensam daqui a pouco abrir? Ali não dá, né? Não, ali não tem. Ali não. Eu tô pra te dizer que hoje eu penso muito mais em querer fazer prótese, que já ter feito. Cada vez. Eu ia fazer, só que daí um cliente meu que ia investir, ele ia pagar o curso, tudo pra mim lá, fazer em São Paulo. Só que ele queria que eu fosse pro centro. E eu falei, eu não vou largar aqui. Daí eu entrei no dilema do pai, eu não vou largar aqui o certo pelo duvidoso, entendeu? Sim. Mas ele ia montar todo um salão pra mim fazer. Eu digo, eu não quis. Que é uma coisa que tá super em alta, né? E é uma coisa que É eu o- pretendo é o fazer implante em breve. e a Implante prótese, né? prótese. É. Isso A prótese. tá. Eu vejo cada vez mais sendo divulgado, assim, cada vez mais o pessoal trabalhando. Implante, então nem se fala, né? Mas é Porque- que a autoestima, né, É, cara? e o implante tá ficando mais acessível também, né? É. O pessoal tá. E, Tem e- mais- e técnicas melhores, né? Melhores. Antigamente tu olhava, era uma plantação de trigo, né? Cabelinho de boneca, né? Que E nem era diziam. cabelinho de boneca. Parecia os cabelos que a gente cortava nas dollhead lá das bonequinhas. E agora não, né? Agora tu olha, tu vê que ele já tá mais natural, assim. O pessoal evoluiu muito vai nisso. evoluindo. É. E voltado pro lado do profissional, por exemplo, tu vai vender a prótese e a prótese é aliada à higiene. Então, tu não vai só vender, tu Sim. vai levar o cliente para fazer a manutenção do militar que fazia de 15 em 15. Ele vai lá para fazer a higiene da cabeça dele para poder botar a prótese de novo. Tu fixa o serviço, né? É isso ali. Porque na verdade tu ganha mesmo é na manutenção, né? Que é o que o pessoal faz com mega hair, com essas coisas assim. Quando coloca um cabelo, o cliente tá preso contigo. Ela vai lá contigo, ela vai fazer a higienização, ela vai fazer o ajuste. Então eles ganham mesmo num mega hair, às vezes muito mais com a manutenção do que o próprio cabelo. É. O cabelo eles também têm que investir. Sim. É isso que muda. Mas e hoje, assim, qual que vocês pensam que é o próximo passo? Porque eu vejo que vocês estão cada vez mais cheios lá. Cara, daqui a uns tempos o pai vai se aposentar. Eu vou ter que tocar. Isso é tu que tá falando ou ele? O pai vai continuar trabalhando durante um bom tempo, mas ele vai dar uma segurada. É que né? eu tô. Aposentadoria é pro ano que vem, né? Mas trabalhar, vou continuar trabalhando, não tem como tu parar. Talvez solte um pouquinho. Dá uma É que cegada, tu, né? tu dá uma aliviada, mas não dá pra parar de trabalhar, não. Não, né? Não. A minha vontade de fazer o salão, que era botar a agenda, eu já botei. Minha vontade de botar um tatuador lá. Botar, talvez, muito futuramente, botar uma loja de roupa masculina já própria ali. Do jeito que tem. E daí sim, daí eu vou estar realizado do jeito que eu quero fazer, né? Fazer a prótese, botar um tatuador e aí sim, aí o salão tá do jeito que eu gostaria. Criar que mais tivesse. opções pro cliente. Mas também tem que ampliar o espaço, né, pra fazer isso aí. Não tem É. como fazer no espaço que eu tenho hoje. E não Mas dá não. pra ir muito longe dali também, né? Cara, eu vejo abrindo uma nova barbearia, mas nunca sair dali. Se eu sair dali daquele lugar, eu vou pra muito próximo na mesma rua. É, porque ali é o lugar, né? Os É caras que conhecidos ali, né? já é conhecido, não. Muito É. conhecido. E é um fluxo bom ali. Tem bastante, aquela rua é muito movimentada, né? Né? Hoje, cada vez mais, eu tô conseguindo abrir cliente sem ser militar, né? Buscando cliente fora, assim. Não, principalmente o que tu falou, né? Que é do cliente estão vindos de outros bairros, né? Sim. Já consolidou, um fala pro outro, o outro É. fala pro outro e começa a coletar dos outros bairros. Isso é muito bom. Agora, Boca essa a boca. variação de serviço que tu falou é
É o futuro, É né? o que é que hoje tu vai ver a barbearia é muito tendência, assim, a tendência dessa barbearia, a outra, cortes mais clássicos, cortes mais modernos. Cada uma tem seu estilo, né? Mas todas elas têm o mesmo, meio que. Central, né? É sempre a mesma estrutura, assim, né? E eu não vejo, tem pouquíssimas hoje que tem tatuador, por exemplo. Um tatuador, tem 2 ou 3 ali em Canoas que tem, assim. O restante é fliperama, é videogame, é shop, essas coisas mais voltadas para o bem-estar, mas não para te dar um serviço a mais. Talvez tu consiga resolver tudo ali, né? Então é uma coisa que eu penso assim de fazer, botar um tatuador bom ali. Eu acompanhei muito, assim, o movimento das barbearias, né? E teve aquele momento do boom, assim, aquela expansão que era barbearia em tudo que era lugar. E a gente viu que depois ela começou a encolher, né? Então, gente que, vamos botar barbearia, barbearia. Mas não se sustentou tudo aquilo. A gente sabia que era um volume grande Não. demais e que depois ia encolher e que iam ficar realmente aquelas que, né? Que Não trabalhavam é assim, todo do mundo jeito que tem a certo. perseverança que ele teve no início de Claro, não trabalhar uma aguenta. semana e não entra ninguém. Não aguenta, ainda mais com investidor, com coisa assim, que botavam grana, faziam uns elefantes brancos, assim, umas Os barbearia, aluguéis coisa caros. mais linda, com aluguel caro, e aí ficava um pouco ali, e daqui a pouco, pum, fechava. Ontem mesmo eu conversava com um cabeleireiro, e ele tava falando que um amigo trabalhava lá no salão, lá no shopping, e aí, não, vou botar uma barbearia pra mim. E aí fez uma coisa mais linda, num ponto maravilhoso e tal, e lá na Fabrício Pilar, uma casa. Pô, cara, uma casa na Fabrício Pilar, em Porto Alegre ali, é caríssimo. Ficou 2 meses aberto e teve que fechar. Se mantém. E ele trabalhou. Ele, o tempo inteiro, ele tinha um monte de cliente. Mas uma casa gigantesca pra manter, um Pra te cara manter, sozinho não não consegue tem manter. como ter. E aí o que aconteceu? Fecha. Aí tá lá trabalhando num outro salão agora, porque deu um peitaço assim, né? Tu começou pequeno ali, né? Foi pra uma coisinha lá. Só que era um início de carreira. Hoje, por exemplo, se tu fosse pra uma coisa maior, já não ia começar do zero. Você já contou tua clientela ainda Sim, atrás. sim. Hoje pode ter certeza, se tu sair dali e tu for pra outro lugar, grande parte da tua clientela, mesmo que tenha que pegar um carro, vai pegar um carro e vai ir atrás, porque tá acostumado com 70% acompanha, eu acho. Tu perde uns Acompanha. 30, 35, ali tu vai perder. aquele de passagem que faz meio aleatória, que não é mesmo teu cliente ali, fidelizado, aquele tu perde, mas agora a grande maioria, Mas tu sabe que tem muito cliente que tu perde e às vezes se mudou do bairro e perdeu. Ah, tô cortando lá perto de casa, porque agora me mudei e fica longe. Cara, passa 2, 3 meses, tu olha lá, pá, mas o coisa marcou. Eles vêm pra cortar uma vez que seja contigo pra te ver, cortou contigo. Não, vou continuar cortando lá, mas eu tava com saudade de vocês, veio, corta, vai embora, daqui a pouquinho dá 2, 3 meses e aparece de novo. E assim vai. Daqui a pouquinho começa a cortar de novo seguido, daqui a pouquinho some de novo. Daí tu fica, tá, mas e... O que aconteceu, né? É que tem, tem aquele que é o fiel e tem aquele que é o que vai pingando, ele vem de vez em quando, sabe? Mas não deixa de vir, sabe? Mas não é aquele cara que vem sempre, que tá toda hora ali, que né? tá toda hora, que marca, tu vê que tem cliente que vem toda semana. Tem cliente que toda semana ele vem. Ou ele marca na sexta, no sábado, da Toda segunda, semana. Toda semana vem. E é uma coisa que eu tava pensando também pro futuro, que eu vi em São Paulo, tem, eu acho, que é barbearia por assinatura. Ah, E é eu achei verdade. muito legal aquela parte ali. Só que daí eu falei com meus irmãos, que são da parte de fazer programa. Eu falei, cara, como é que eu poderia linkar esse serviço pro meu aplicativo, né? Porque como é que eu vou saber que o Leandro tá na fidelidade, tá na assinatura? Não tem como ver, porque o cliente só vai marcar ali. Ele, tu vai ter que ter um seguro pros cartões dos clientes e aí falar com o desenvolvedor para ele fazer. Aí eu achei muito burocrático, daí eu teria que comprar um programa. Uhum. Aí ele se torna bem caro, daí pelo serviço que a gente oferece, pelo valor que é, por ser Não bairro, vale a pena. eu não consigo implementar isso, É. entendeu? Aí o que eu faço? Para meus clientes que são fiéis, que cortam toda semana, eu dou desconto e eles pagam no mês. Eu falei, meu, tu vai me pagar, vamos dar um valor aqui simbólico, R$100. Me paga R$100 no início do mês, até o dia 5 ali tu me pagou. Tu tá apto a cortar uma vez por semana até o Assinou final um do mês. Hã? Assinou um mês. Senão- Ah, mas eu tinha mais um corte que eu não consegui vir aquela semana. Daí tu perdeu. Paciência. Mas um eles mês. Eles vêm, né? Daí são poucos, eu tenho uns 2, 3 só. Mas eu faço pra eles, né? E tem uns que têm vontade e não sabem o que o cara faz, né? Daí agora tem que começar a divulgar o que eu faço. É a divulgação. Aí eu boto no caderninho lá.
Eu falo, meu, quando tu marcar, fala que já tá pago. Eu já sei que tu pagou antecipado. E assim vai. Tô preocupado com o tempo. Não, que eu fui te mostrar. Não, tá bom, o pai tá acompanhando. Ah, tá. Um ajudante. Ele tinha sonho de gravar um podcast. Tá aí, ó, tá aí, ó. Né? Nem dormiu essa noite. Eu acho que vai ser o segundo entrevistado hoje. Vai começar a fazer as Acordei ele às perguntas. 6 da manhã. 5. Isso. Ansioso pra saber o que que era a surpresa dele. E às 6 eu acordei. Por isso, estamos indo pro final. Olha como passa rápido. Poxa. Eu disse, é muito rápido. É Quando rápido. vocês verem, a coisa aconteceu. E aí, assim, o que que eu queria saber de vocês, assim, qual é o mais difícil na trajetória, assim? O que que tu achou mais difícil na tua trajetória e que foi realmente o maior desafio, assim, para conseguir se consolidar e chegar naquele momento de dizer, tá, agora as coisas aconteceram. Primeiro foi a mudança, né? Para mim foi sair do comércio para uma coisa nada a ver com Pra a outra. prestação de serviço, né? É, uma coisa nada a ver com a outra. Claro que eu lidava com o público e tal, isso aí para mim facilitou um pouco. Mas eu acho que o mais difícil é tu atrair o cliente e tu fidelizar esse cliente, tu conseguir manter esse cliente. Porque o cara pode entrar ali, tu cortar o cabelo dele e tal, mas tu sentir que ele vai cortar E deu. mas aí tu sentir que o cara chega e diz assim, ó, até uma próxima. Então quer dizer, o cara gostou, ele vai voltar, né? Isso é que eu acho que é O melhor corte é o segundo, né? com certeza. Porque o primeiro foi aquela experimentada, assim, né? Daí quando Porque o sente cara normalmente voltar. não vai dizer, não gostei, né? Ele Uhum. simplesmente vai ficar quieto às vezes, né? Agora, quando o Ou cara senão chega e diz até até dá uma uma próxima... desculpa. Até dá uma desculpa. Não, gostei. É, Vou exato. pensar. É, tem isso mesmo. Gostei, ficou bom. É, né? ficou bom. Aí quando sai de lá, diz assim, não era isso. Não era isso que eu queria. É, que nem eu digo, tem um espelhinho aquele que tu bota atrás, aquele ali eu chamo de tá bom, né? Porque normalmente tu põe ali o cara diz, tá bom. Tá bom. É. É bem isso mesmo. Tá bem bom. isso. É, talvez não gostou, mas... Mas vai ele dizer, não vai. tá bom. Mas é o que dá. Só que aí É o que foi- tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Essa é boa. Boa contribuição. Mas é o que tem pra hoje. E pra ti, Douglas, o que que foi o mais difícil, assim, Mais difícil nessa pra mim, trajetória? cara, eu acho que foi tu dominar mesmo Sempre trabalhei de auxiliar, eu não era profissional. Então, a partir do momento que eu me tornei profissional, tu assumiu o risco de... Quer dizer, o risco não, né? Tu tá mexendo com a autoestima da pessoa ali. Então, tu tem o poder de fazer ela sair se amando ou ela sair se odiando. E eu sempre procurei fazer com que eu nunca fizesse alguém sair se odiando, né? Então, pra mim, o mais difícil é tu entregar sempre com que tu vê que a pessoa enxergou que o Marcelo falava que aquele ali é teu melhor amigo, que é o espelho. Então, eu não corto o cabelo olhando como se fosse microfone, assim, ó. Eu corto o cabelo olhando pro espelho, porque ele tá enxergando que eu tô enxergando o que ele tá enxergando, né? Então, às vezes, eu tô cortando aqui, eu tô enxergando lá, mesmo que pra mim aqui não precisasse. Mas lá eu tô vendo que tá aparecendo uma coisinha. São as E aí reações, né? São as reações, é o jeito que ele tá se expressando. E aí tu vai pegando essa coisa. Então o mais difícil foi tu dominar mesmo aquele momento ali que tu sentir mesmo o cliente, o que ele tá procurando ali naquela hora ali, né? E o cliente chegar pra ti e depois falar assim, não, meu, ficou muito bom. É isso aí que eu queria, ganhou um cliente. Quando ele fala ganhou um cliente pra ti, né? Valeu, né? É, Então, que nem tipo, que nem eu digo, tem uns que sentam na cadeira lá, daí eles dizem assim, cara, essa tua cadeira aqui parece que dá sono. Eu sento nessa cadeira e dá sono. Eu digo, cara, é a maior satisfação minha de falar isso. Sabe por quê? Porque tu sentou nessa cadeira, tu sentiu relaxado. Porque se tu começasse, se agita, tu te diz, o cara não tá confortável. Mas a partir do momento que tu sentou, te deu sono, é porque tu relaxou, tu tá confiante que o cara vai fazer um bom... É tu passar Não Ele trabalha. não, ele não pro tá cliente. mais preocupado em cuidar o que tu tá fazendo. Não, Ele desliga. exato, Tipo ele assim, desliga. não, tô confiante. Pô, me deu sono. Cliente É. novo, teve um dia Verdade. um cliente novo chegou lá, o Giovanni, que tá morando lá na frente agora. Chegou e perguntou assim, ele sentou, eu quero fazer isso, brigadiano ele. E eu peguei a máquina e segurei a cabeça dele, já virei a cabeça e fui pegar a tesoura, já peguei, puxei a cabeça dele. Aí ele olhou assim, tu ganhou um cliente. Eu digo, por quê, cara? Não, eu cortei 12 anos com o sem dedo, que eles chamam lá perto de casa, tem um sem dedo. Um sem dedo. E no pegar a máquina e no jeito que tu pegou a tesoura pra cortar meu cabelo, eu vi que tu tinha Sabia. certeza, sabia o que tu tava fazendo. E aí, A segurança, essa né? é a parte que eu acho que pra mim é
mais difícil tu adquirir com o tempo, assim. Tu sabe, tu pegar a máquina com firmeza, não, ele pediu isso, eu sei o que eu vou fazer. E não ficar, sabe, que no início tu faz isso. Enrolando. Tu não tem tanta firmeza no que tu vai não fazer. tem tanta Então, quando tu segurança, pega e né? mostra essa segurança pro cliente, Uma vez o Brizola perguntaram pra ele, né? Leonel Brizola. Perguntaram pra ele assim, por que tu enrola tanto quando tu vai falar um negócio? Ele disse, quando eu não sei o que eu tô falando, eu vou enrolando. Se eu sei, eu falo rápido. Ele dizia. Sim, é direto Mas ao quando ponto. tu não sabe do que tu tá falando, Tem que enrolar. Enrola. tu vai enrolando e daqui a pouco a pessoa, Sai. ela se enrola e ela vai. Ele diz, e é bem isso mesmo, só que ali é isso. Uma vez eu perguntei até pro Hugo, eu perguntei pra ele, Hugo, por que que tu corta o cabelo tão rápido? Corta o cabelo em 3, 5 minutos. É porque que tem gente que demora 1 hora. Ele disse, olha, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que é tesoura aqui, tesoura ali, tesoura lá, o corte tá pronto, acabou, passa. Não vai ficar 1 hora parado ali se tu já fez o corte. Repassando, né? Gente que repassa. Parece que tu não tem certeza. se a Leandro, coisa tem tá- uma história que é rapidinha e ele tá de prova. Jogo do Grêmio. Vou sair meia hora mais cedo pra ir pro jogo do Grêmio. Eu tô com a camiseta do Grêmio, tirei a camiseta do salão, tô com a camiseta do Grêmio, tô saindo na Tinha porta. tirado o uniforme. Tinha tirado, tô saindo na porta, chega o cliente. Ô meu, preciso cortar o cabelo. Eu digo, cara, tô indo pro jogo, cara. Não, mas tu vai ter que cortar meu cabelo. O jogo do Grêmio era 7. Ele chegou, era 15 para 7, né? 20 para 7. Bem em cima do laço. Em cima do laço. Eu, tipo, já ia chegar atrasado. Eu digo, tá, meu, então vamos lá. Só que é o seguinte, eu já não vou conversar. E é o cara que eu resenhava. Tá, eu não vou conversar. Eu juro por tudo de mais sagrado. Eu fiz um fade no cabelo do guri em 7 minutos. Fiz acabamento, entreguei o cabelo dele falando pra mim que até hoje foi o melhor corte que eu fiz dele. Tu já sabe, tem que ficar concentrado. 7 minutos eu Sem demorei pra conversar. fazer. E tem que vai ter dar jogo certo. do Grêmio no dia. E também. tem que ter E jogo fui do pro jogo. Cheguei 7h15 lá. Aí os caras vão marcar agora o Douglas. Onde é que tem jogo do Quando é que Grêmio? tem jogo? E eles Vai falam, ver. Ah, ele nesse fala- dia, eu quero o último horário. Ele sacaneia. Fala. Que é o melhor dia. Eu digo, bah, isso é sacanagem. Ele, não, foi o melhor corte que tu fez. 7 minutos. Sob pressão, né? 7 minutos, eu levei. O Grêmio ganhou? Ah, qual a chance de não ter ganhado, né, cara? Ele sempre ganha, né? É, nem Ah, sei. vai nem que um sempre, milagre né? aconteceu que ele perdeu. Hã? Vai que alguma coisa aconteceu. Ah, mas aí é aquelas fases que a gente não vai fazer essas correrias pra ir pro jogo. A gente vai dar uma Aí segurada. tinha até deixado, Ah, hoje eu né? não vou. Ah, nem vou. Hoje eu não vou. Nem tava afim de ir É. mesmo. Pessoal, obrigado, viu? Valeu pela disposição de vocês. Eu sei como é que é, né? Fechar uma agenda pra estar aqui, conversar, tirar é bom. os medos de falar no microfone, É. né? Dar uma Foi um conversada. privilégio pra gente estar aí. Eu tinha Claro. medo. Tu tinha medo? Nunca falei num. Aí começou a se soltar, agora ele. Agora vai. Primeiro de vários agora. Mas obrigado mesmo Obrigado, Obrigado nós é que por- agradecemos, hein? por dividir a história de vocês, né? Tem um monte de gente aí que tá na trajetória. É. E esse é um episódio especial, porque é o Dia dos Pais, né? É. Então é legal quando as profissões passam. Não sei se aqui vai passar. Fala bem, daqui a pouco vai virar É, comunicador virar comunicador, também, com né? certeza. Daqui a pouco vai estar junto na mesma Jornalista trajetória, esportivo né? também pode ser, né? Até aqui, ó, abre aí a camisa e mostra lá como é que é, ó. Ctrl C e Ctrl V, ó. Aí, ó. Copia e cola. Tá? Mas valeu mesmo, brigadão. Valeu. Obrigado. Obrigado Obrigadão. por tu ter participado, tá? Até o próximo, vamos ver quando tu vai participar aí de novo. Dá um tchau pra E todo mundo fiquei lá. até o final. Tchau. Fique até o final. O que que tu vai pedir para o pessoal lá? O que que a gente pede pro pessoal no final do episódio? Dá o like, inscreve no canal, comenta aí e dá o link pros outros. E não esquece de comprar sua caneca. Olha aí, rapaz. Muito bom, mas é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar esse episódio tão especial, né? Pro Dia dos Pais. Eu queria muito trazer histórias assim, que tivessem a conexão. E aí hoje tá aqui, né? O filhote. São essas... Acabam inspirando a gente de fazer as coisas. Quero relembrar vocês também, assim como o Gael falou, né? Então, se inscreve aí, dá o like, manda pro pessoal, né? Compartilha com quem... Dá o link. Isso, manda o link pro pessoal aí. E semana que vem tem mais um convidado aqui. Antes da gente encerrar, quero lembrar vocês que nós temos um parceiro que está junto com a gente aqui. E não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera aqui para o QR Code e siga eles agora mesmo. Como eu falei no início, me segue lá no Instagram, o Leandro Vargas, vocês vão ver que o trabalho deles é fantástico. Tá
bom? Obrigado pela companhia de vocês até aqui e semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos. Tchau.